Então hoje nós vamos falar sobre manômetro. Os senhores já foram informados que, como instrumentos na caldeira, nós temos instrumentos de controle, os instrumentos de indicação e os instrumentos de segurança. Os instrumentos de controle é exatamente o pressostato, que manda ligar e desligar o exaustor, e a garrafa de nível, que manda ligar e desligar a bomba e alarmar quando o nível está crítico. E os instrumentos indicadores é o manômetro e o termômetro. Nós vamos falar agora do manômetro. E já posso adiantar que ao longo desses anos, trabalhando em diversos segmentos petrolífero, que utiliza muito a parte de instrumentação em refinarias, em plataformas, a parte que mais utiliza, podemos até dizer, em processos industriais e tantas as aplicações. Existem profissionais que têm a dificuldade de ler o manômetro e entender o que é pressão. Então vamos direto ao assunto. Primeiro, pressão, pela definição, é uma razão entre uma força e uma área. Daí se representar kgf por centímetros quadrados, aqui no Brasil, centímetros quadrados, e kgf, então kgf por centímetros quadrados. Os senhores não coloquem aqui só kg, porque kg é uma unidade de massa, enquanto kgf é uma unidade de força. Basta que diga isso. Depois nós podemos detalhar mais as unidades. Mas fica logo a informação. Não definam, não coloquem unidade de pressão escrevendo só kg por centímetros quadrados. É um erro. É kgf por centímetros quadrados, que é para valer a definição física da unidade. No Brasil, nós trabalhamos com kgf por centímetros quadrados, como foi definido. No sistema inglês, PSI, que é a mesma coisa de libra-forças por polegada quadrada. É simplesmente a definição, apresentando o manômetro, que tem como função medir pressão. Ele tem uma escala, no caso aqui, interna, esse exemplo, de 0 a 300 PSI. E uma escala externa de 0 a 20 kgf por centímetros quadrados. Dentro desse trabalho, como consultor de eletromecânica em QSMA, como gestor de obras, como manutenção na área de utilidades, que envolve compressores, que envolve caldeiras, que envolve uma série de equipamentos, inclusive a parte elétrica, nós temos que dominar a leitura do manômetro. Então, já posso informar que o manômetro, a escala interna
normalmente se bota uma escala que não é a do país. No caso aqui, PSI é uma unidade de pressão para os países de língua inglesa. Já no Brasil, nós utilizamos o KGF por centímetros quadrados. Daí a escala, normalmente se coloca a escala externa. Bom, mas está apresentado o manômetro. Nós vamos então à leitura. Já adiantando, pela experiência que eu comentava de refinarias, de indústrias que utilizam muito manômetros, aonde existe um profissional chamado instrumentista. E eles são orientados para, quando for especificar um manômetro, sabendo a faixa de leitura que ele vai medir, a melhor leitura é 1/3 médio da visão do que o profissional está lendo. Então, 1/3. Então, por isso, a melhor leitura desse manômetro de visualizar é 1/3 médio. Uma leitura no final da escala, diria assim, é uma leitura aceitável, mas não tem a visão melhor do que uma leitura no 1/3 médio da escala. Aqui nós estamos medindo, nós estamos lendo uma pressão de 8 kgf por centímetros quadrados, dentro de 1/3 médio da escala. Então, é necessário logo essa informação. Agora, o leitor, o operador de caldeiras, tem que observar nessa leitura 0, 5, 10. Então ele está fazendo uma leitura entre 5 e 10, porque está aparecendo no manômetro 5 e 10. Ele tem que observar 6, 7, 8, 9, 10. O traço maior. E entre os traços maiores tem um traço menor. Então ele tem logo que calcular ali mentalmente, visualmente, ele vai chegar à conclusão que entre 5 e 6, como tem esse traço no meio do espaço, corresponde a 0,5, que é para ele poder fazer as medidas quebradas, né, em 0,5, 0,5. Então ele está lendo uma leitura, uma pressão de 8 kgf por centímetros quadrados, porque nós temos 6, 7 e 8. Mas, como eu disse, tem que ficar esperto, tem que saber que entre 5 e 10 tem 1, 2, 3, 4 e 5, que é para dar 6, 7, 8, 9, 10. E entre o 5 e 6, o 7 e o 8, o 8, o 7 e o 8, o 8 e o 9 e o 10, tem sempre um tracinho no meio, porque cada espaço desse vale 0,5. Só consegue fazer a leitura correta se fizerem essa análise preliminar, porque senão não vai ler correto. Já a mesma orientação é para a leitura em PSI. Então, senhores, observem que aqui tem 100, 110, 120, 130
140, 150 PSI. Cada espaço desse vale 5 PSI. Então essa análise tem que ser feita preliminarmente para que o operador de caldeira, seja o operador de uma máquina do processo industrial, inclusive esse operador do processo industrial, ele tem que ter o curso de operador de processo de unidades, aonde ele é orientado a esse entendimento. Então está explicado a forma de fazer a leitura. Então aqui está medindo 113,78 PSI. Perfeito. Agora também existe manômetros que tem um display através de um processo eletrônico que mostra a pressão no display. Agora, quero ressaltar que esses manômetros, para terem a garantia e a acreditação do processo industrial, normalmente em empresas certificadas ISO 9001, essas escalas desses manômetros têm que ser aferidas e certificadas para dar a garantia que a leitura está correta. Porque senão você está lendo 8 kgr por centímetro quadrado e pode estar marcando já 10. E você já foi informado que em uma caldeira a pressão interna não pode ultrapassar a PMTA. Imagine vocês lendo uma pressão irregular e, no entanto, na realidade já passou, foi da PMTA. E a pressão interna em uma caldeira continua afirmando, não pode ultrapassar a PMTA, porque senão a caldeira pode explodir. Bom, explicado como se faz a leitura. Agora vem um pormenor. A nível do mar, a pressão atmosférica é um ATM. Devemos isso a um italiano chamado Torricelli, que fez essa experiência lá na Itália e concluiu que a nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 1 kgf por centímetro quadrado. Ele continuou verificando e subiu nas montanhas. Quem já esteve na Itália sabe que tem regiões montanhosas na Itália. Eu estive na Itália e constatei isso. Aquela região de Arzignano, Selva de Trisno, tem regiões montanhosas. É tanto, como se diz em italiano, a lontano, à distância, eu guardava o promontório da Basílica de São Pedro em Veneza, de São Marcos, em Veneza, porque São Pedro é em Roma. Então eu guardava, italiano é ver, alto. Então ele observou que quanto mais subia, a pressão atmosférica diminuía. Ele fez um experimento, encheu uma tina de mercúrio, entornou, virou esse tubo de ensaio dentro da tina, a nível do mar, e chegou à conclusão que o vinho, ou seja, o HG ficava a 760 milímetros de HG. E por quê? Porque existia uma força empurrando o mercúrio exatamente que ele subisse no tubo de ensaio. Não havia mais resistência, porque quando ele virou o tubo de ensaio,
aqui ficou livre de substância. Então não havia nenhuma resistência aqui para barrar a subida do mercúrio. Então alguém estava empurrando, era a pressão atmosférica, igual a 760 milímetros, pouco se diga, milímetros de Hg, que corresponde à pressão de 1 kgf por centímetro quadrado. A proporção que sobe, aí essa coluna ia diminuindo. Então ele concluiu que a pressão atmosférica, quanto mais subir, ela diminui. Por quê? Porque o ar fica rarefeito. A nível do mar, nós temos em torno de 20, 21% de oxigênio. Aí vem o nitrogênio, 78%. E mais alguns gases. Quando os senhores forem subindo, esse ar vai ficando mais rarefeito. Menos oxigênio. Pesa menos a camada de ar. Por isso é que os jogadores, quando vão jogar lá no Peru, eles têm que se adaptar porque tem menos oxigênio, lá é mais elevado. Então é menos peso. Se é menos peso, então a coluna de mercúrio não vai subir tanto. Está explicado isso. Bom, agora vem uma outra questão que é comum ter em dúvida. O que é vácuo e o que é pressão? Tudo que tiver um pouquinho abaixo da pressão atmosférica é vácuo. Tudo que tiver acima da pressão atmosférica é pressão. O conceito de pressão positiva e pressão negativa, quando se fala, é para indicar, se coloca o zero aqui e acima coloca-se positivo, que é pressão. Abaixo coloca-se negativo, que é vácuo. Mas o instrumento que mede o vácuo é o vacômetro. E o instrumento que mede a pressão é o manômetro. E a pressão absoluta, que é um conceito que os senhores têm que dominar, é a pressão manométrica mais a pressão atmosférica. E o que é pressão manométrica? É a pressão que você lê no manômetro. E o que é pressão absoluta? É só somar a pressão manométrica com a pressão atmosférica. Fim de papo. Entendido. Agora, vamos fazer uma aplicação aqui no exaustor. O exaustor, como os senhores já sabem, é o responsável pela sucção dos gases quentes que são gerados na fornalha para circular dentro dos tubos de gás quente do interior, no corpo da caldeira, que estão mergulhados dentro d'água para aquecer e gerar o vapor. Vocês sabem disso. Mas tudo que tiver antes do exaustor está em sucção. É um vácuo. Mas, doutor, um vácuo? É. E já posso adiantar, senhores, que nunca se alcançou um vácuo absoluto, zero. Estou falando de 1 kgf por centímetro quadrado a pressão. Agora, quanto sendo abaixo de 1, já é vácuo. Mas chegar no zero ainda não se chegou. Muito bem. Então, e o que tiver depois do exaustor está marcando uma pressão positiva, como você chama. Só que nós colocamos aqui um manômetro para saber qual é a pressão manométrica. E podemos colocar antes um vacômetro para saber qual é o vácuo. Bom, nós fomos, acredito que direto ao assunto. Está explicado? Agora, na sequência desse trabalho, os senhores vão ter
a informação de todas as pressões da caldeira e nós vamos, em seguida, entender como é que funciona a válvula de segurança de uma caldeira.